Boa tarde, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Começamos agora, nesse momento, em sua casa, o programa O Viver é Cristo. Mais uma vez, nós vamos abrir a palavra de Deus e trazer a mensagem de Deus até o teu lar. Primeiro versículo desta tarde, Isaías 53, versículo 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesta tarde, está aqui do meu lado o missionário André. André, nesta tarde, muito obrigado por ter vindo. Você vai poder falar mais desse sofrimento de Jesus? Pois é o nosso desejo, né? A gente sempre quer destacar os sofrimentos dele, né? E a nossa necessidade de um Salvador. Muito bem, amigos, fique conosco. Nessa tarde, após o louvor, a mensagem do nosso Deus através do missionário André. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e no meu peito encontrarás consolação sem fim. Vim a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz e gozo achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: de graça eu sempre dou, as águas vivas vêm beber, da vida a fonte eu sou. Vim a Jesus e me prostrei às águas e bebi. Jamais a sede sentirei, estando sempre ali. Ouvi o Salvador dizer: a luz do mundo sou, ó, vem a mim, pois quem vier a luz terá que eu dou. Vim a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim, e nessa luz caminharei até da vida ao fim. Boa tarde, meus amigos. Nós estamos mais uma vez com o propósito de estudar um trecho da Palavra de Deus. E eu queria compartilhar alguns pensamentos sobre um trecho do Evangelho segundo Lucas, trecho importante na vida do evangelista Lucas, falando do nosso amado Salvador, sempre destacando as perfeições do Senhor Jesus, que já está aproximando a sua morte no lugar chamado Calvário, que já está com o propósito de entregar a sua vida para ser sacrificado na cruz central no lugar chamado Calvário. Então nós temos o desejo hoje à noite de falar um pouquinho sobre a oração do Senhor Jesus antes da sua morte no lugar chamado Calvário. O Lucas destaca bem as orações do Senhor Jesus, e antes de chegar no lugar chamado Calvário,
o Senhor Jesus deu um aviso solene ao seu discípulo Simão Pedro. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, nós lemos no relatório do evangelista Lucas: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a morte, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Mais para frente um pouquinho, Lucas capítulo 23, versículo 34. O Senhor Jesus já está no lugar chamado Calvário. Versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam, diziam: salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados esconheciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mais para frente, versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E esta foi a última oração do nosso amado Salvador. Ele se entregando a sua vida, derramando seu precioso sangue, o Senhor Jesus, que havia sofrido como o nosso substituto, o nosso Redentor, inclinando a sua cabeça, diz a palavra de Deus na sua última oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, ele expirou. E o nosso amado Salvador morreu em circunstâncias extraordinárias. Interessante acompanhar o Evangelho segundo Lucas até o final. Lucas termina mostrando um Salvador que se apresentou vivo aos seus discípulos. No último capítulo deste livro, diz o evangelista Lucas, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, com 2 discípulos desanimados e bem abatidos. O Senhor Jesus acompanhando cada momento, no dia mais difícil na vida deles, ele se aproximou e ia com eles. E o nosso desejo hoje à noite, meu amigo, é que este Salvador maravilhoso também, ele se aproxima, ele quer que nós tenhamos uma apreciação da nossa situação, de como nós precisamos
este Salvador maravilhoso. Ele deu este aviso ao seu discípulo, Simão Pedro: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu queria que você notasse esta expressão no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Fato incontestável, prova convincente do poder do Senhor Jesus e uma manifestação do seu amor para com o seu discípulo Simão Pedro. O Senhor Jesus sabia muito bem que o seu discípulo Simão Pedro estava prestes a cair. Então ele deu este aviso solene: Satanás ele quer vos peneirar como trigo, porém eu roguei por ti. E houve uma resposta a esta oração. Sem dúvida, Simão Pedro, ele sentiu muito aquela noite quando ele se distanciou do Senhor Jesus, sentou no meio de alguns incrédulos, negou o Senhor Jesus audivelmente, se afastou do seu amado Salvador, chorou amargamente, mas aquela palavra do Senhor Jesus ficou bem gravada: eu roguei por ti. Depois ele, sem dúvida, se arrependeu na presença do Senhor Jesus, conversou mais uma vez e ele se levantou. Interessante acompanhar no segundo livro que Lucas escreveu nos Atos dos Apóstolos, de como Simão Pedro se levantou com a mesma disposição que ele tinha no passado, de servir o Senhor Jesus fielmente até ao fim. Foi ele quem se levantou no cenáculo mobiliado em Atos capítulo 1, verso 14 e 15, para incentivar os outros irmãos em Cristo. Mas hoje à noite, meu amigo, eu queria que você soubesse que este Salvador também te ama, da mesma forma como ele amava Simão Pedro. Simão Pedro tinha suas imperfeições, falhas, idiosincrasias. Ele sabia que ele não era perfeito, de que ele precisava do Senhor Jesus todos os dias. E o Senhor Jesus amava este homem profundamente. É interessante ver a maneira como o Senhor Jesus várias vezes se aproximou ao seu discípulo. Como, por exemplo, em Lucas capítulo 5, um dia interessante na vida do discípulo do Senhor Jesus, Simão Pedro. O Senhor Jesus queria ensinar uma grande multidão. E diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, conforme lemos no trecho que Lucas fala da sua interpretação de como o Senhor Jesus providenciou alimentos para uma grande multidão, e vendo isto, diz a palavra de Deus, vendo a maneira como o Senhor Jesus providenciou uma grande quantidade de peixes, Simão Pedro caiu na realidade e ele disse: Senhor, retira-te de mim, sou um homem pecador. E meu amigo, hoje à noite, sem querer ofender ninguém, mas o dia mais importante na minha vida foi aquele dia quando Deus me convenceu do meu pecado, quando eu senti a necessidade de um Salvador, aquela convicção de que eu não podia alcançar a perfeição de Deus sozinho, que eu não tinha condições, que eu também sentia muito aquela noite ouvindo a pregação do Evangelho pela primeira vez, quando Deus tocou profundamente no meu coração. Que esta palavra fique bem gravada hoje à noite. Senhor, retira-te de mim, sou um homem pecador. Talvez seja necessário
esclarecer alguma coisa que a palavra de Deus ensina. Nós que somos falhos e fracos, às vezes a gente não quer de forma nenhuma aceitar esta palavra, mas a palavra de Deus é enfática. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então temos algo em comum hoje à noite. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus está avaliando a minha vida hoje à noite. Nada está escondido. Deus sabe todos os meus pensamentos. Deus conhece intimamente a minha mente, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, a falta de paciência, talvez, com a família, coisas que a gente faz e depois a gente fica pensando, como é que eu poderia ter feito uma coisa tão desagradável a Deus, como aconteceu na vida de um grande servo de Deus do passado, o rei Davi. Eu pequei contra o céu, eu pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. Coisa difícil aceitar e confessar. E esta palavra confessar traz a ideia de que nós estamos concordando com Deus. Então Deus diz na sua palavra, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso nós precisamos de um Salvador. Um Salvador que é justo, perfeito, santo, um homem que nunca fez nada desagradável. Um homem que podia dizer um dia na presença de uma multidão, quem de vós me convence do pecado? Um homem que vivia uma vida irrepreensível. Um homem que sempre fazia a vontade de seu Pai, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Lucas nos leva ao lugar chamado Calvário, nesse trecho da palavra de Deus. E diz o evangelista Lucas, no capítulo 23, verso 34, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. E mais uma vez, o Senhor Jesus fez questão de apresentar a sua oração. Não sei se você já leu este evangelho do começo ao fim. Mas é interessante, o Senhor Jesus orou no dia do seu batismo, no capítulo 3. No capítulo 5, versículo 15 e 16, enquanto as multidões estavam seguindo, o Senhor Jesus se distanciava das multidões, procurando lugares solitários para orar. No capítulo 6, o Senhor Jesus passou a noite inteira orando. No capítulo 9, o Senhor Jesus subiu à montanha com o propósito de orar. No capítulo 11, 2 discípulos disseram ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar. E nós podemos aprender muita coisa boa só ouvindo, acompanhando as orações do Senhor Jesus. E esta foi a sua oração. Neste capítulo 23, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando a reação das pessoas ouvindo estas palavras aquele dia. As multidões vendo e ouvindo. As autoridades zombando. Os soldados romanos bofeteando o nosso amado Salvador. Diz a palavra de Deus. Um dos malfeitores desprezando, menosprezando o Senhor Jesus. Ele disse, se és o Cristo, salva-te. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, louvado seja o nome de Deus,
esta foi a sua oração mais importante. Senhor, neste momento, já que eu não posso voltar para a minha família, jamais iria ver a minha família. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E por mais incrível que pareça, o Senhor Jesus respondeu dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. Meu amigo, hoje à noite, pense bem na sua situação. O tempo passa, a vida passa depressa, a gente não pode garantir nem o dia de amanhã. Hoje, Ele quer te salvar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Inclinando a sua cabeça, o Senhor Jesus deu uma manifestação da sua divindade. Ele disse na sua última oração, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, ele expirou, um Salvador magnífico, um Salvador que deu a sua vida, santa vida, por nós, no lugar chamado Calvário. Meu amigo, onde quer que você estiver nesta noite, ou nessa tarde, que você saiba, este Salvador pode te salvar do presente, a penalidade dos seus pecados, e Ele quer que você seja salvo hoje. Que assim seja. Amém. Me leva, vontade, me leva, me leva. Tal como estás sem esperar que o coração vá melhorar, mas para a graça em Cristo achar por fé, venha Jesus, Jesus, tal como está será fatal menosprezar ventura tal, ó, deixa de seguir o mal por fé, venha Jesus, Jesus, tal como estás e sem pensar em como servo trabalhar, mas para o seu amor gozar por fé, venha Jesus, Jesus, tal como estás pra filho ser e o beijo paternal obter, sem dele nada merecer por fé, venha Jesus, Jesus, tal como estás, que grande amor se encontra em nosso Salvador, recebe qualquer pecador por fé, venha Jesus,
nós vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Nós vamos interceder por você que está nos assistindo nesta tarde. Amado Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos por mais um dia que tem nos concedido. Reconhecemos que todas as bênçãos vêm do Senhor mesmo. É verdade. E pedimos a tua bênção sobre a cada pessoa que está ouvindo a tua palavra hoje. Independente da nossa situação, ó Pai, tu conheces intimamente as nossas vidas. Verdade, te louvamos, ó Pai, que tu és um Deus, único Deus vivo, um Deus que conhece a vida de cada um de nós, que enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus. Te louvamos, ó Pai, que este Salvador veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E no trecho da palavra de Deus que nós iremos considerar hoje, nós ficamos impressionados com a prova do amor do Senhor Jesus, dando a sua vida no lugar chamado Calvário, derramando seu precioso sangue por nós, pecadores. Ó Pai, nós confessamos que igual ao nosso Salvador, esta manifestação de amor, não existe outro amor que se compara com o amor dele. Ó Pai, abençoe cada pessoa que esteja ouvindo a tua palavra, cada jovem, cada criança. Abençoe a nossa cidade, ó Pai. Pessoas que estão ouvindo a tua palavra, talvez que estão passando por dificuldades, necessidades, talvez falta de emprego, ó Pai, problemas em casa. O nosso desejo é que a tua palavra possa alcançar muitas pessoas hoje. Pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós encerramos o programa Viver é Cristo. Quero desejar a todos um ótimo final de tarde. Até o próximo programa, um programa inédito, todo sábado às 16 horas aqui na TV Ativa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha o desejo de buscar o Senhor Jesus enquanto se pode alcançar, pois um dia será tarde demais. Amém. Venha para Jesus.